Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, de forma abundante e poderosa. Seja muito bem-vindo ao canal Mepajev Church Orações. A gente não faz vídeo tem uns 2 ou 3 dias, eu acho. Vídeos mais longos, os shorts têm aparecido em horários alternados, mas vai se voltar ao processo normal deles, de 6h30 da manhã o vídeo short, e de 18h30 da tarde um vídeo um pouco mais longo com uma palavra, na maioria das vezes uma palavra continuada dos shorts de manhã, aquela palavra curta de menos de 1 minuto. Mas então, as pessoas têm perguntado: pastor, o que eu preciso para mudar? O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para transformar? Porque a transformação do Evangelho ela é clara para todos nós. Nós seremos transformados. Mas interessante é que Romanos capítulo 12, verso de número 2, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para qual possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, transformar depende mais de mim do que de Deus. Deus ele quer me transformar numa nova criatura, mas essa transformação ela demanda da minha mudança de vida. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu mudo? Primeira coisa, a ciência vai falar sobre um acrônimo chamado RAIN, R-A-I-N. Recognize, Accept, Identify and Know Accept. Ou seja, o que significa isso? Eu preciso primeiro reconhecer que eu preciso mudar. Eu preciso reconhecer que algo está errado na minha vida e que eu preciso de transformação nessa área da minha vida. E qual área? Filial, parental, conjugal, relacional, financeira, saúde, emocional, espiritual, seja qual for a área, para que eu possa passar por um processo de transformação, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Eu preciso de reconhecer isso, eu preciso entender que eu preciso mudar. Segunda parte é aceitar. Porque não adianta nada eu reconhecer que eu preciso mudar, mas eu não aceitar essa mudança. Eu não aceitar com entendimento aquilo que eu preciso mudar. Porque muitas vezes eu entendo que eu preciso mudar, mas eu não vejo o porquê mudar. Eu não consigo aceitar com clareza que eu preciso mudar. Então eu preciso aceitar essa mudança. Senão a gente fica igual aquelas pessoas que estão querendo fazer dieta. Segunda-feira eu começo. Ah não, segunda-feira eu começo. E essa segunda-feira nunca chega. Eu entendo que eu preciso fazer algo, mas eu não consigo aceitar de forma direta que eu preciso começar a abrir mão de alguma coisa. Porque toda vez que eu reconheço que eu preciso mudar, eu preciso aprender a abrir mão daquilo que eu preciso mudar. Eu preciso deixar de fazer aquilo que eu preciso mudar. E para mudar, eu preciso mudar os meus hábitos. Para mudar os meus hábitos, eu preciso mudar as minhas ações. Para mudar as minhas ações, eu preciso mudar a forma como eu falo. Para mudar aquilo que eu falo, eu preciso mudar a minha mente. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Terceiro ponto, identify, ou identificar. Eu preciso identificar exatamente qual é a área e quais são os motivos que estão ocultos para que eu não consiga transformar aquela área, para que eu não consiga mudar naquela área. Porque é como se eu tivesse um problema aqui, esse fosse o problema. Mas eu tenho 4 outras coisas mascarando esse problema. Eu preciso identificar esse problema e quais são as coisas que estão mascarando, não permitindo que eu tenha uma mudança
completa, uma transformação verdadeira e genuína. Identificar. E às vezes, para identificar, eu preciso deixar para trás uma síndrome chamada de Síndrome de Gabriela. Já ouviu essa música de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Porque quando eu penso assim, eu reconheço, eu aceito, mas eu não trago isso como uma identidade minha. Eu coloco isso como, não, eu sou assim mesmo e não vai dar. Não, eu sou assim mesmo, eu nasci para ser assim. E na verdade nós não nascemos para ser assim. Na verdade, as coisas externas, elas estão influenciando mais na nossa essência interior do que a nossa essência interior influenciando nas coisas externas. O ambiente tem mais poder de influência sobre nós do que nós com a nossa essência sobre o ambiente. Lembra de Jesus? Jesus sentava com prostitutas, Jesus sentava na casa dos pecadores, Jesus sentava com quem aquele povo não queria sentar. O ambiente que Jesus entrava não era um ambiente bom, mas esse ambiente não influenciava Jesus. Por quê? Porque Jesus era quem influenciava o ambiente. E talvez você diga assim para mim agora, pastor, mas Jesus era Jesus. Ontem a gente ouviu isso aqui na ministração. Jesus era Jesus, Jesus era Deus. Não, ele era 100% homem. Ele veio na condição de homem. A Bíblia diz que nós devemos seguir a Jesus Cristo homem, porque ele veio simplesmente para dizer que como homem, nesse corpo aqui de carne, nós podemos vencer todas as coisas. Por isso o livro de Hebreus vai dizer o seguinte, sabe, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paixão no grego dá a ideia de tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que tem controle sobre você. E quando eu reconheço que alguma coisa me controla, eu preciso passar a controlar essa coisa através da minha essência e da minha identidade. Ou seja, precisa largar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, você não vai ser sempre assim. Você não foi criado por Deus para ser assim. Existe algo de Deus sobre a sua vida que é totalmente transformador e que vai mudar toda a história daqueles que estão ao seu redor através da sua transformação. Quarto ponto, no identify. Tem a ver com a síndrome de Gabriela. É não trazer para a sua identidade aquilo que é alvo da sua mudança, para que você não largue. Você conseguiu entender isso? Não trazer para a minha identidade aquilo que é alvo da minha mudança e transformação. Aquilo que eu reconheci, aquilo que eu aceitei, aquilo que eu identifiquei. Agora eu não posso aceitar aquilo como minha identidade. Eu sou assim mesmo. Ah não, eu falo mesmo. Se eu não falar, já vi gente falando assim, se eu não falar eu passo mal. Irmão, passa mal. Meu coração dispara, eu tenho que esbravejar. Irmão, deixa o teu coração disparar. Porque você precisa ser uma nova criatura. E o problema é que nós estamos entrando para um evangelho transformador, mas nós estamos querendo adaptar esse evangelho à nossa vã maneira de viver. Sabe, a cruz de Cristo, ela não era ortopédica. Ela não ia se moldar ao corpo de Cristo, não. Cristo que teve que se moldar à cruz. Tanto que quando colocaram Cristo na cruz, a cruz era para Barrabás e não para ele. E Barrabás era um pouco maior do que ele. Puxaram o braço dele e deslocaram o ombro. Não quebrou nenhum. Mas entenda, nós precisamos nos adequar ao Evangelho e não adequar o Evangelho à nossa vida. Então, pastor, o que eu preciso para mudar? Reconhecer que você precisa mudar. Aceitar que você precisa mudar. Identificar as áreas que você precisa e eliminar a síndrome de Gabriela e não trazendo isso para a sua identidade. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho, compartilhe, tem muito mais. Faça parte você também do Mepagev Academy. Aproveite enquanto está de graça. As aulas de teologia falando de cura de alma, cura de temperamento, falando sobre
uma série de coisas dentro da área da teologia e da psicologia. Deus abençoe seu dia, sua vida e sua casa. Se inscreva no canal, ative o sininho. Contamos com você.